pensei em como eu faria esse vídeo durante muito tempo. As formas que existem de você de fato investir na bolsa de valores e ganhar dinheiro. Eu presto consultoria financeira há bastante tempo, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima, escrevi esse livro aqui fundamentalmente, Lições Pensáveis para Investidores de Sucesso, acompanho diversos investidores em suas jornadas e eu comecei a perceber os padrões, né? Quais são os investidores que são bem-sucedidos e os investidores que não são bem-sucedidos a longo prazo, né? E aí eu decidi fazer esse vídeo, só que durante esse vídeo eu percebi alguns fatores que realmente, durante a elaboração desse vídeo eu percebi alguns fatores fundamentais para que você também tenha sucesso e eu não consigo enxergar nenhuma outra forma, além dessas três que eu vou falar para vocês, para de fato você ganhar dinheiro na bolsa de valores, tá bom? Não consigo pensar. Então, sem mais delongas, vamos lá para essas três formas. A primeira forma é você estudar e delegar a seleção e a escolha de ativos, né? Então, como que você delega a escolha de ativos? Você assina uma casa de análise. O que é uma casa de análise? Uma casa de análise nada mais é do que um conjunto de pessoas certificadas para fazer análise de ações, de fundos imobiliários, de fundos de uma maneira geral. Então você contrata eles, paga uma assinatura lá, você vai receber os relatórios. Olha, nossa carteira é essa, aí todo o rebalanceamento da carteira eles vão te informando, etc, etc. Ou seja, você paga profissionais para fazer uma seleção de uma classe de ativos. Então tem a carteira de ações, tem a carteira de fundos imobiliários, tem a carteira de tudo, seja lá do que for. Tá? Então você está pagando uma pessoa para fazer análise de ativos e montar carteira. Só que aqui tem um grande detalhe, né? Eles não vão investir para você. Eles vão te dar os relatórios, eles vão te falar, olha, essa é a carteira, olha, essa é a carteira atualizada, mas você vai ter que ir fazendo todas as alterações na sua carteira. Ou seja, você que aperta o gatilho, né? Não é a casa de análise. Entre as casas, só para vocês entenderem claramente, entre a casa de análise existe a Empíricos, a Suno, a Nord, existem muitas casas de análise aqui no Brasil. Mas só para vocês entenderem exatamente o que eu tô falando, com um rostinho aí, uma cara, para vocês entenderem. Então, assim, você vai estar comprando relatórios, comprando carteiras, só que quem vai fazer essa carteira de fato ser seguida é você na sua corretora, emitindo ordens de compra, de venda, rebalanceando a carteira. Ok. Para isso, é impossível que você não tenha o mínimo de conhecimento acerca de bolsa de valores. Então, é fundamental que junto de delegar a seleção de ativos, você estude, você tenha conhecimento. Porque uma coisa não funciona sem a outra. Não funciona. Porque de nada adianta você assinar uma casa de análise se você não souber, por exemplo, a proporção da sua carteira. Eles vão te falar a proporção de tudo. Talvez se você comprar o ultra mega plano, eles vão te falar, mas vai depender do seu perfil. Então você tem que estudar. Não tem como não estudar. Às vezes eles vão te dar uma recomendação que, no final das contas, não faz sentido aquela recomendação. E existe em todos os lados. Todas as casas de análise erram. Mas você pode otimizar a leitura da sua carteira, por exemplo, o seu perfil de risco, você pode otimizar a leitura da carteira de acordo com o seu conhecimento. Às vezes você trabalha no setor de uma ação que eles estão recomendando e sabe que aquela empresa não é tudo que está no relatório, porque você trabalha com aquilo todos os dias e você sabe que aquela empresa ali presta um péssimo serviço, fornecedor reclama dela, etc. Então, você tem que otimizar o seu conhecimento acerca daquilo. Por isso que estudar é muito importante. Então você não pode deixar só de delegar a seleção de ativos e não ter o conhecimento e não estudar nada. Não adianta. Então a primeira forma é a seguinte: estudar e delegar a seleção de ativos para uma casa de análise. A segunda é você delegar a gestão de carteira. Então você perceba, na primeira forma você delegou a seleção de ativos, ou seja, a análise dos ativos. Na segunda forma, você está delegando a gestão. Então nas duas você tem tipos de ajudas diferentes, né? O que é delegar uma gestão da carteira? Você vai investir em um fundo de investimento. Então você vai comprar uma cota de um fundo de investimento e aí o gestor deste fundo de investimento, ele vai lá e vai fazer a seleção de ativos. E aí o fundo pode ser direcionado para renda fixa, o fundo pode ser direcionado para renda variável, o fundo pode ser direcionado para escolher outros fundos, fundo de investimento em cota, por exemplo. Você investe em um fundo, esse fundo vai escolher outros fundos embaixo dele. E pode ser um fundo de investimento em ação, por exemplo. Você investe uma cota do fundo, o gestor vai pegar esse dinheiro e vai aplicar nas ações que ele escolheu ali para o fundo dele. Ou seja, está terceirizando a gestão. Só que aqui tem um grande ponto. Não é fácil escolher um fundo de investimento. Você tem que analisar as taxas, você tem que analisar o histórico, você tem que analisar quem é o gestor, quem está na gestora daquela empresa, qual que é a mentalidade daquelas pessoas. Tem uma série de fatores e principalmente o histórico, analisar o histórico de fato.
Perante o risco que eles estão correndo, eles estão tendo bom resultado? Qual que é o horizonte, qual que é o prazo de existência deles no mercado? Então tem gestora de 30 anos, tem gestora de um ano. Qual que tem mais assertividade nos dados para a gente analisar? O de 30 anos, é uma amostra muito maior. Então se o cara está dando resultado há 30 anos, isso significa que provavelmente ele vai continuar dando resultado por mais tempo. Agora, se o cara deu resultado, tem um ano de fundo e deu um bom resultado, não quer dizer que vai ser sempre assim. Muito pelo contrário, meu amigo. É um período de tempo muito pequeno. Então existem muitos fatores que você deve analisar antes de investir em um fundo. Não é fácil escolher fundos. Tanto é que existem fundos que você escolhe um fundo e esse fundo investe em outros fundos. Aquele que eu te falei, o FIC, Fundo de Investimentos em Cota. Fundo de investimentos em cota de outros fundos. Enfim, o ponto é, você então não adianta só delegar a gestão da sua carteira. Você tem que estudar e delegar a gestão da carteira. Assim como não adianta só assinar uma caixa de análise. Você tem que estudar e assinar a caixa de análise, ir com seu estudo e seguindo as recomendações. Então você perceba que, por mais que você está contando com a ajuda dessas duas primeiras formas, você está sempre sob o controle do seu dinheiro. Você nunca deve delegar 100% o seu dinheiro. Nunca. Você sempre tem que ter o controle da situação, entender o que você está fazendo. A responsabilidade do seu dinheiro é sua e é o que eu sempre falo para todo mundo. Olha, se você não assumir a responsabilidade do seu dinheiro o quanto antes, você vai cair em golpe, você vai perder dinheiro investindo mesmo em coisas legais e sem problema nenhum, você vai perder dinheiro porque você não sabe o que você está fazendo. Então você tem que assumir a responsabilidade do seu dinheiro. Ninguém vai tomar conta do seu dinheiro. Você precisa estudar para tomar a decisão. Você precisa estudar até para escolher quem vai te ajudar a tomar a decisão. E a terceira forma, ela é a seguinte: estudar muito e você mesmo selecionar, acompanhar e gerir a sua carteira. E esse é um caso complexo, tá? Porque eu, pessoalmente, eu não recomendo que você faça isso se você for uma pessoa que trabalha fora do mercado financeiro. Você não vai ter o tempo para fazer toda essa análise complexa. Porque, olha só, para você escolher, acompanhar e gerir é uma gama gigantesca de características que você tem que ter e de conhecimento que você tem que ter em áreas distintas, em sub-áreas da mesma área, né? Em sub-áreas. É uma gama gigantesca de fatores que você tem que ter, um conhecimento grande que você tem que ter para ser bem sucedido fazendo isso. Mas caso você queira, você tem que estudar demais, muito, muito, muito mesmo. Porque você pensa, ao invés de assinar uma caixa de análise que lá dentro tem não sei quantos analistas para analisar uma empresa, você vai fazer você. Ao invés de colocar o seu dinheiro em um fundo de investimentos que lá dentro vão ter analistas, lá dentro vai ter o gestor, lá dentro vai ter toda uma equipe para fazer isso. Não, você vai fazer você. Então, é algo complexo de ser feito. E não dá para fazer meia boca, cara. Isso é um negócio que eu sempre falo. Não dá para fazer isso meia boca. Quer ver um exemplo claro? IRB. IRB era uma ação, a ação da resseguradora IRB, uma das mais queridinhas do mercado, pagava dividendo pra caramba, você abria em qualquer lugar falando bem, muito dividendo, ação boa, segura, não sei o que, caiu 99%, você fala assim, o que é isso do nada? Óbvio, você não tava ali preparado para aquilo, você estava gerenciando sua carteira de acordo com o que os outros, você ouvia falar na rede social, ouvia falar aqui, mas nunca porque você parou para estudar. Então é algo que não dá para fazer meia boca. Se você decidir tomar conta do seu dinheiro, se você decidir fazer tudo, estudar muito, gosta do mercado financeiro, gosta de estudar, beleza. Mas não é algo fácil. E eu não recomendo que você faça isso se você não trabalhar com isso, tá bom? Então se você não tem o tempo para fazer isso, selecione a primeira forma, a segunda forma. Tá bom? Ou você delega a seleção, a escolha dos ativos, ou você delega a gestão inteira, que você não vai precisar ficar comprando e vendendo. Vai estar lá o fundo, o gestor do fundo vai tomar essa decisão por você. Só que aí também você tem que estudar muito. Você tem que estudar muito para escolher um bom fundo, porque muita pessoa perde dinheiro com fundo, tá? Eu diria que mais pessoa perde dinheiro com fundo, é um negócio impressionante. É um negócio impressionante. Analiso ali os últimos 12 meses. Nossa, tá rendendo 20% nos últimos 12 meses. Aí investe hoje, nos próximos 12 meses, vai render menos 30%. Aí você, cara, como assim? Como assim? Estuda, né? Tem que estudar. E aí, só uma pincelada final pra gente não deixar passar isso, porque é muito importante. É o seguinte, gente. Estudar significa que você vai te impedir de errar? De forma alguma. Passa longe disso, tá? Confia em mim, isso passa longe. Mas vai te fazer conseguir recuperar o seu erro mais rapidamente.
Ou melhor, vai conseguir te dar estrutura para recuperar, entender por que você errou, aprender com os próprios erros. Estudar não vai te pedir de errar, mas vai te dar a base para reconstrução sempre quando você errar e vão acontecer erros. Não tem como. Em finanças tudo pode ser um erro, né? Porque vamos supor, minha carteira deu uma rentabilidade esse ano de 11%. Isso é bom ou ruim? Não sei. A sua carteira de ações, você está comparando com o Ibovespa? O Ibovespa foi 30%, então 11% foi ruim. Porque a média da bolsa subiu 30%, você subiu 11%. Então, existem várias formas de errar na bolsa de valores, nem todas têm a ver com perder dinheiro. Às vezes tem a ver com deixar dinheiro na mesa, às vezes tem a ver com juros reais, você não perdeu dinheiro nominalmente. Mas se você está 10 anos com o mesmo patrimônio, hoje seu poder de compra é menor. Então existem muitos fatores quando a gente fala de finanças pessoais. Existem muitos erros que não necessariamente a gente está falando de erro só desastroso, não. A gente está falando às vezes de um erro que você só vai perceber se você estudar, você só vai melhorar se você estudar e aprender com aquele erro, tá bom? Então lembre-se sempre disso. Não é uma questão de nunca errar, é uma questão de minimizar o erro e saber os caminhos ao estudar para retomar o crescimento, a evolução do seu patrimônio. É sempre isso. Então, formas de você estudar. Por aqui, essa aqui é uma forma ótima de você estudar. Clica aqui no sininho, por exemplo. Estou sempre lançando vídeos sobre as mais diversas áreas das finanças pessoais, falando sobre ações, falando sobre renda fixa da mais básica possível. Então, eu pego na mão de todo mundo, de todos os iniciantes, por exemplo, e estou sempre trazendo conteúdo para vocês. Isso é uma forma de estudar, tá? Então eu vou lá, estudo não sei quanto tempo, tenho uma carreira de mais de 9 anos em mercado financeiro, venho aqui e trago para vocês tudo mastigadinho, da melhor maneira possível, mais fácil, da linguagem mais simples possível. Isso é uma maneira de você estudar, né? Assistir não só os meus vídeos, mas de outras pessoas também. Então você tem que se cercar disso para que você colha bons frutos desse estudo, né? Se você nunca tiver interesse no seu dinheiro, você vai ser sempre meia boca ou vai até mesmo perder dinheiro, cair num golpe, etc. Então, isso é uma área que é difícil. Independentemente do caminho que você escolher, você vai ter que estudar e você vai ter que assumir a responsabilidade pelo seu dinheiro. Então é isso, gente. Se você gostou, deixa o like aqui. Qualquer dúvida nos comentários, estou sempre respondendo vocês. E se inscreve no canal. Um abraço, até o próximo vídeo e valeu!